Boa tarde, pessoal. Dando continuidade a esse módulo de propagação, falando de comportamento, falando de sementes, propagação via sementes, vamos falar agora um pouco de comportamento fisiológico, beneficiamento e armazenamento de sementes. Ou seja, aquelas sementes, elas foram coletadas. A gente viu até coleta de sementes na aula anterior. Agora nós vamos ver como proceder com o beneficiamento e armazenamento das sementes, de acordo com o comportamento fisiológico delas. Então, a importância do beneficiamento é garantir o fornecimento de sementes com qualidade para a produção de mudas. Então, vamos coletar a semente e ela tem que ser levada com qualidade para a produção de mudas. Então, para que se tenha mudas de qualidade para serem levadas a campo. Para isso, é interessante entender o comportamento dessa planta à secagem, à dessecação. Então, como essa planta vai reagir à dessecação, à secagem da semente. Algumas sementes, elas tendem a perder a viabilidade, ou seja, perder o potencial germinativo quando dessecadas. Então é basicamente isso que a gente tem no gráfico de tolerância à dessecação. Vai perdendo água, as sementes, as sementes chamadas recalcitrantes, elas perdem a capacidade germinativa, elas morrem. As sementes consideradas ortodoxas, então as recalcitrantes podem perder uma quantidade de água, mas não muito. As sementes ortodoxas, elas podem ser secas até 4% de umidade, sem perder a viabilidade, assim que elas são embebidas, ou seja, colocado água nelas, elas voltam a absorver essa água e germinam. Já as recalcitrantes, se elas perderem água, elas perdem a viabilidade e não germinam mais. Então nós temos duas categorias, sementes recalcitrantes, que são as sementes que ao serem dessecadas vão perder a viabilidade, não vão germinar, e as sementes ortodoxas, que são as sementes que podem perder umidade e podem ser armazenadas a frio também. As recalcitrantes, elas não podem ser armazenadas a frio na geladeira, câmara fria, freezer, etc. Então, exemplos de plantas de sementes ortodoxas: araticum, marolo, baru, ipê, elas podem ser dessecadas e não perdem a viabilidade. Existem também espécies intermediárias, que elas podem ser dessecadas lentamente, mas não podem ser armazenadas a frio. E as recalcitrantes, elas não podem ser dessecadas. Então, o que eu faço com elas? Recalcitrantes, eu vou coletar a semente, por exemplo, mangaba, gabiroba, palmito jussara. Eu vou fazer o beneficiamento da semente e ou armazenar por um período curto em um lugar úmido, mas o que vai acontecer? Tende a aumentar a incidência fúngica. Então a ideia de semente recalcitrante beneficiou, faz o plantio. E isso é uma estratégia ecológica da espécie. Então, plantas recalcitrantes, geralmente, elas não têm dormência, elas vão cair no solo e vão germinar. Em geral, são espécies secundárias, clímax. Espécies ortodoxas, que têm semente ortodoxa, em geral, elas têm dormência também, e vão ficar no chão da floresta até surgir a oportunidade de germinar. Por que é importante, então, ter um conhecimento sobre esse comportamento fisiológico da semente para beneficiamento e armazenamento? É justamente para não guardar a semente, ou não comprar a semente e perder a viabilidade. Então, saber como a melhor forma de guardar essa semente, de beneficiar ela e armazenar. Então, eu vou beneficiar
De que forma? Vou secar ela até que ponto e armazenar ela em que recipiente, por exemplo. Então agora a gente vai ver tipos de beneficiamento, a importância deles e estruturas necessárias para esse beneficiamento de espécies florestais. Primeiramente, é o beneficiamento de sementes de frutos carnosos. Frutos carnosos, em geral, e pequenos, você faz a maceração em peneira. Frutos carnosos grandes, você pode fazer a maceração em peneira, mas às vezes você tem que esperar apodrecer a polpa e aí sim fazer uma maceração, porque ele pode ter um problema na retirada dessa polpa. Então, em geral, esperar amadurecer e remover essa polpa com auxílio de peneira, fazer uma lavação, né? Lavar esse material. Frutos secos deiscentes, que são frutos secos que abrem e dispersam a semente vai cair. Eles devem ser colhidos antes da abertura do fruto e a dispersão da semente, porque se eu deixar o fruto abrir, a semente vai cair e as sementes são pequenas, é difícil de coletar no chão. Então, vou coletar antes, já em estágio inicial de abertura do fruto, né, da vagem, por exemplo, e deixar secar a sombra para que esse fruto abra e libere a semente. E talvez faça uma bateção para a semente ser liberada. Frutos secos indeiscentes, eu posso coletar no chão ou na árvore. Coletando frutos indeiscentes que não são duros, eu simplesmente faço uma bateção, uma coleta das sementes, a abertura desse fruto, uma coleta das sementes. Frutos duros, aqui nós temos o baru. Esse fruto é extremamente duro. O jatobá também é um fruto duro. Eles têm diversas formas de serem quebrados. O baru tem até uma forma de guilhotina, onde você tem uma tábua, alguma coisa com uma cunha para acrescentar o fruto, e você tem uma lâmina que vem e faz o corte, liberando até certo ponto, liberando a semente. O jatobá você pode quebrar com uma marreta de borracheira, aquelas marretas de borracha, e tem outras N formas de se abrir. Não tem máquinas para isso, na verdade. Para baru até já foi desenvolvido alguma coisa, mas não tem máquina industrial para quebrar esses frutos, então tem que ser de uma forma manual que danifique menos esses frutos, essas sementes, né? Frutos com alas, asas, arilo e carúncula. Então, asas e alas, aqui a gente tem a semente e tem uma estrutura de dispersão que vai ajudar o fruto a ir mais longe. Em geral, retira-se isso. Você comercializa a semente sem essas estruturas. Então, asas e alas, arilo, essa estrutura carnosa que envolve algumas sementes, que também serve para dispersão, e carúncula é essa estruturazinha que tem na mamona, por exemplo, seringueira e entre outras espécies. Então, é interessante remover isso para guardar essa semente. Aqui um exemplo de ficha de beneficiamento de semente, então entra com o nome vulgar, científico, o lote que veio de campo, a data da coleta, a data do beneficiamento, como foi feito o beneficiamento e o número de sementes ou frutos por quilo, né? Então, por quilo não, no lote, na verdade, porque aí você faz por quilo e multiplica pelo peso do lote, você estima a quantidade de sementes que você tem. Aqui só um resumo, então, do tipo de fruto: fruto seco, deiscente, semente pequena, colhe, seca, tem a semente. Fruto seco indeiscente, coleta,
seca, quebra o fruto, temos a semente. Aqui a questão, e o carnoso coleta os frutos no chão na árvore, macera, fermenta e lava, ou fermenta e lava, e temos a semente. Essa semente, então, como eu falei, ela pode ser recalcitrante ou ortodóxica. Recalcitrante, eu armazeno por um curtíssimo prazo, sem perder a umidade, e faço a semeadura. Estratégia para armazenar por um pouquinho mais tempo seria utilizar algum fungicida de semente, mas sempre mantendo a umidade mais alta. Depois a gente vai ver um pouco melhor. Sementes ortodóxicas, seca, em geral de 8 a 12% de umidade, e armazena até a longo prazo e até em câmara fria. Então vamos falar agora dessa secagem das sementes. Essa secagem ela pode ser natural ou artificial, ou seja, eu posso secar, em geral, as sementes são secas à sombra, não secas ao sol esturricano, né? E artificialmente pode ser seca em estufa. É sempre interessante verificar a umidade de dessecação da semente, a temperatura, não pode ser, ela tem que dessecar uma temperatura, você tem que secar a semente se for artificial, ou até natural, né? Por isso que se coloca a sombra. Há uma temperatura não muito alta e a velocidade influencia principalmente as espécies intermediárias, porque elas têm que ser dessecadas bem lentamente. Mas não acho que não vai ser o caso para a gente, que eu nem vou comentar tanto delas. Então, em relação ao teor de água, pessoal, para esse armazenamento, o que a gente tem? A semente com 45% a 60% de umidade, elas vão germinar. Baixando isso de 45% a 20%, se eu tenho uma semente com 20% ou de 20% a 45%, eu tenho uma semente que se eu armazenar ela num saco ou num recipiente fechado, ela ainda mantém atividade respiratória, então o lote vai superaquecer, vai aumentar doenças fúngicas, ocorrência de fungos e insetos, né? Então, e sementes recalcitrantes, elas não são dessecadas abaixo de 20%. Abaixo de 20%, ela perde viabilidade. De 20 a 12, diminui a taxa respiratória, mas ainda tem respiração. Abaixo de 13% de umidade, essa respiração já é bem mais baixa, conteúdo de água adequado para a maioria das espécies, para armazenamento. De 4 a 8, a atividade respiratória praticamente cessa e eu consigo utilizar embalagens completamente herméticas. Então, eu consigo usar um saco de plástico totalmente hermético. Então, sementes recalcitrantes chega a 20% de umidade, intermediárias chega até 10%, lembrando que a dessecação tem que ser lenta, e sementes intermediárias, elas não toleram resfriamento, então elas não toleram temperatura abaixo de 0. Sementes ortodóxicas, elas toleram umidade até 4% e toleram frio. Então, que é essa questão da temperatura de ortodóxica, intermediária e recalcitrante. Sementes ortodóxicas toleram até menos 20 graus Celsius no armazenamento. Em geral, se armazena até menos 20. Aqui uma espécie ortodóxica, Micônia, você vê que o conteúdo de água vai baixando até 2% e o percentual de germinação continua 90 e tantos por cento. Uma semente recalcitrante, eu abaixei de 20%, então ele já não é a taxa de germinação muito alta, 50%. Abaixou de 20%, ela cai praticamente para 0. Ixora, que é uma
planta ornamental, abaixou de 30%, já cai para 15% de germinação, 50% e 90% de germinação. Outra espécie recalcitrante, mesmo comportamento, baixou de 30%, caiu para 13% de germinação. Como é que eu vejo então, se eu tenho uma semente e não sei qual grupo ela pertence? Inicialmente eu vejo se ela tem dormência, e aí eu vou fazer germinação. Na verdade, eu sempre germino eliminando essa dormência. Eu seco até 10, 12%. Se a maioria das sementes não germinar, elas morrerem, é recalcitrante. Se a maioria sobrevive, eu seco até 5% de umidade. Se a maioria testa a viabilidade, morre, ela é intermediária. Se não, ela ainda pode ser intermediária, mas a chance de ser ortodoxa é maior. Aí eu armazeno a menos 20 por 3 meses. De novo, faço um teste de germinação, essa determinação da viabilidade e testar a germinação, colocar para germinar. Se armazenada a menos 20 ela morrer, é intermediária. Se sobreviver, é ortodoxa. Então esse é o teste para ver se uma semente ela pode ser armazenada ou não. Lembrando que grande número de espécies que vocês forem trabalhar, é interessante buscar na literatura porque já tem. Então, muita coisa já vai ter na literatura. Isso aqui é muito para espécies pouco estudadas, espécies nativas, cerrado, etc., que tem pouco estudo. Armazenamento em embalagens permeáveis. Embalagem permeável, saco de papel, por exemplo, que vai ter uma porosidade, uma caixa aberta. Vai permitir troca gasosa. Então é para aquelas sementes que estão acima de 20% de umidade, que ainda tem trocas gasosas. Eu vou colocar em recipiente permeável para evitar um pouco esse superaquecimento. Semipermeável, aquele até 12%, e impermeável de 4 a 8% de umidade, né? Então vai depender das condições de umidade e temperatura do lote. E em relação à estrutura de armazenamento, eu vou desde um saco plástico totalmente impermeável até uma caixa, um saco de papel permeável. Além disso, eu posso armazenar num canto fresco, num quarto fresco, ou armazenar numa geladeira, numa condição até menos 20, as sementes ortodoxas que toleram esse resfriamento, né? Seguindo aqui. Então, como aumentar a longevidade de sementes ortodoxas? Para a ortodoxa, eu vou secar ela até 8% de umidade e armazenar, colocar num recipiente impermeável e armazenar frio. Intermediárias, eu vou secar ela até um pouco mais, né, até 13%, e armazenar no lugar quente. E aqui então vai ser uma embalagem semi-permeável ou totalmente permeável, porque ela ainda está respirando. As recalcitrantes, para eu armazenar, eu vou ter que ter umidade acima de 20%. Por que umidade relativa? Porque se eu estou, por exemplo, em Goiás, que é comum fazer 12% de umidade, eu nunca vou conseguir manter uma semente naturalmente a 20% se o ambiente está a 12%. Então, eu tenho que ter um ambiente com umidade relativa acima de 20%. Aí eu tento utilizar algum fungicida,
de sementes, e aí eu deixo ela armazenada por um tempo, mas a tendência é ir perdendo viabilidade. Então, seria isso as estratégias para aumentar a viabilidade dessas sementes. Então, o armazenamento inadequado causa perda de vigor de germinação e ela não vai germinar. Elas vão se deteriorar. Aqui outra tabelinha com uma ficha de entrada das sementes no local de armazenamento. Então, tem o nome científico, vulgar, família, lote, entrada no laboratório, peso de 1000 sementes, grau de umidade, antes e depois da secagem, testes de germinação, de raio-x de germinação, condições desse teste de germinação. Então, esse teste de raio-x é para ver sementes, passa pelo raio-x para ver sementes que estão perfeitas ou deformadas, ou com embrião deformado, etc. Teste de germinação seria colocar essas sementes em um recipiente, seja papel, seja numa bandeja, e contar a germinação no tempo. Condições de germinação, tratamentos pré-germinativos necessários para quebrar a dormência, por exemplo, temperatura, substrato, luz e teste de pureza, quão pura é essa semente. Dependendo da semente, por exemplo, semente de eucalipto, ela, como não dá para separar muito bem a palha da semente por ser muito pequena, ela tem um grau grande de impurezas. Agora, vamos falar um pouco de dormência de semente. Então, quando a semente está naquele estágio que ela atingiu o máximo de teor de germinação e umidade e começa a dessecar, perder um pouco de água, aqui ela apresenta, ela ganha essa dormência. Essa dormência é basicamente uma estratégia para a planta sobreviver após ela ser dispersa, né? Então, para a semente germinar por um período maior de tempo. Então, essa dormência, ela tem diversas causas, né, que causam a semente a não germinar de primeiro momento. Então, dormência é a inaptidão da semente em germinar. A primeira forma seria a dormência tegumentar. Então, a casca da semente, o tegumento da semente é duro, em geral, que não permite a passagem de água e oxigênio. Então, ela tem uma camada que vai impedir essa passagem. O segundo método, a segunda causa, seria o embrião imaturo. Então, eu tenho a semente e quando ela dispersa, o embrião ainda não está totalmente formado. Um exemplo é a nona crassiflora, o araticum. Aqui eu tenho uma foto de um trabalho de um professor meu, que assim que a semente dispersa, assim que o fruto dispersou, o embrião tem 1 milímetro praticamente de tamanho. Todo esse resto aqui é endosperma, o embrião é só esse pontinho que eu marquei de vermelho. E à medida que ela é simplesmente acondicionada a campo num banco de areia, então isso aqui é a semente em abril, recém-dispersa. Ela, em novembro, olha o tamanho do embrião. Então o embrião aqui já está totalmente desenvolvido. E por que? Vocês podem me perguntar, por que essa espécie tem embrião imaturo? Ecológica, pura ecologia, evolução. Em abril, esse fruto dispersa. E esse é um fruto de cerrado. No cerrado, a gente tem chuvas de outubro a mais ou menos abril. Então, período chuvoso de outubro a abril. Se essa semente dispersou aqui em abril, então vai ficar maio, junho, julho, agosto, setembro. Então vai ficar, em média, 6 meses
sem chuva. Se ela germinar, ela pediu para morrer. Então, evolutivamente, ela dispersa com o embrião imaturo e ele amadurece até aqui, ó, vamos ver o outubro. Outubro ele está com tamanho de embrião já suficiente para germinação. Então, outubro, novembro ele germinou, está com tamanho potencial. Então, essa espécie evolutivamente ela tem embrião imaturo por isso. O pessoal utiliza muito ácido giberélico para poder forçar esse embrião a germinar. Então, aplica-se ácido giberélico, não é barato, então não é uma estratégia interessante, essa estratégia de esperar é a melhor. Então, aplicando o ácido giberélico, esse embrião vai germinar. Só que você está forçando o embrião a nascer antes do tempo. Tem um professor meu de fisiologia da UFLA que ele falava que aplicar ácido giberélico em Anona crassiflora é praticamente forçar um aborto na semente, porque o embrião não está formado e você força ele a sair e crescer. Então, não um aborto, mas um parto adiantado, né? Parto com 6 meses, vamos dizer. Então, você está forçando a semente a germinar antes do tempo. E isso causa uma quantidade muito grande de embriões deformados e tudo mais, porque não é a hora dele, né? Não foi feito para aquele momento. Outra coisa são a presença de inibidores, então hormônios que vão inibir essa germinação, então isso tem que ser lavado da semente para que ela germine, ou uma combinação de todas essas causas. Aqui uma lista então das classificações dos diferentes tipos de dormência. Primeiro, dormência primária, induzida durante a formação da semente, que é a dormência mais comum. Exógena fora, que seria basicamente o endosperma duro, né? Então, permeabilidade, a água, barreira mecânica, impedimento da lixiviação do embrião, fornecimento de inibidores. Endógenas pode ser a inibição morfológica, ou seja, o embrião imaturo. Então tem que esperar esse embrião crescer, que é o caso da nona. Nesses outros aqui eu simplesmente vou abrir passagem, né? O segundo endógeno, bloqueio metabólico, também de uma dormência fisiológica. Eu tenho que entender esse mecanismo fisiológico para quebrá-lo, ou uma combinação disso tudo. E dormência secundária seria por alguma ação posterior que venha causar essa dormência. Então, dormência interna fisiológica causada, então, por mecanismos fisiológicos de inibição do embrião. Estratificação. O que é estratificação? Por exemplo, o morango. O morango é a espécie de clima frio. Eu preciso baixar essa temperatura para que ele germine. Outra espécie que precisa de estratificação seria Ilex paraguariensis do sul, o chamate, tereré aqui para nós. Ele, para germinar, ela precisa de um período frio. Fisiologicamente, ela precisa passar por esse período frio e depois esquentar. Morfológica, eu preciso de uma temperatura ideal para o crescimento do embrião, ou temperatura alternada, ou aplicação de ácido giberélico. E morfofisiológica é a mistura das duas, né? Dormência exógena, ou seja, fora do embrião. Física, tegumento impermeável, faço a escarificação. A escarificação é
Basicamente eu tenho a semente, o embrião, eu elimino, faço um corte no tegumento para que a água entre. Esse corte pode ser com uma lixa ou com algumas superfícies, com algum material cortante. Dormência química, inibidor de germinação, eu tento lixiviar esses inibidores lavando essa semente, deixando a semente em água corrente, por aí vai. Dormência mecânica, uma barreira ao crescimento, temperatura alternada. Em geral, dormência mecânica, eu coloco, por exemplo, na água quente e deixo ela até a água esfriar, isso já quebra o tegumento e já vai absorver a água e facilitar essa germinação. Então são essas as estratégias. Aqui eu tenho uma lista, depois eu vou colocar essa lista para vocês, disponível. Aqui eu tenho uma lista de algumas espécies que já tem essa classificação. Por exemplo, o piqui. Nome científico, meses de coleta, onde coletar, como beneficiar, como quebrar a dormência. O piqui é complicado, tem que utilizar ácido giberélico, tem um produto comercial chamado Progib. Germinação ainda assim é lenta e ela é ortodoxa. Então, para N espécies eu tenho isso. E o que não tenho, pode ser que eu encontre na literatura também. Então, aqui tem essa lista disponível, né? Eu vou colocar para vocês. Araticum, Baru, pus mais algumas aqui. Mangaba, Buriti, Cagaita, Fava Danta, Genipapo, Jatobá, Mamacadela, que é uma frutífera, uma fruta de cerrado, parece um chiclete, é interessante, é gostosa. Mutamba, Gabiroba, não, aqui é Gueroba, né? Gueroba, Gabiroba, Araçá, acabou. Aqui só por curiosidade, uma foto de uma coleção de sementes que tem lá na UFLA. Então, armazena essas sementes para estudo, né? Para curiosidade, para aula mesmo. Só uma coleção de sementes diferentes. Então, por hoje é isso. Esse exercício depois eu vou passar para vocês de outra forma, que é um exercício que eu sempre passo para os meus alunos, como beneficiar e armazenar sementes diferentes, mas isso não precisam fazer agora não, então não fazer, eu vou colocar depois de uma outra forma para vocês, como questionário, e aí eu vou fazer um questionário das duas aulas, da anterior e dessa, e colocar para vocês até amanhã. Eu já vou subir essa aula hoje, e amanhã eu coloco o questionário. Então, pessoal, até próxima semana.